A China é campeã em invenções monetárias malucas e sem sentido. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A maior parte dos países do mundo tem a sua moeda. A moeda emitida pelo governo, controlada pelo Banco Central, aquela coisa que nós libertários chamamos carinhosamente de papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político. Sim, papelzinho colorido por sua representação física nessa forma, embora a maior parte dessas moedas já seja, na prática, virtual. Só exista em bancos de dados e sistemas informatizados de empresas financeiras. E lógico, é lastreado em honestidade de político, visto que tudo que dá valor a essas moedas é a nossa vã expectativa de que os políticos não irão explodi-la num futuro em breve, em troca de reeleição, em troca de populismo ou simplesmente para ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, a gente nunca está a mais de 4 anos distante da destruição completa do valor do real. Basta entrar um maluco keynesiano como Ciro Gomes, um inconsequente seguidor da teoria monetária moderna como Lula, e tudo vai pelos ares muito rápido. Mas enquanto a maior parte dos países se contenta com uma moeda, Estados Unidos tem o dólar, o Brasil tem o real, a Argentina tem o peso, outros até se contentam sem nenhuma moeda própria, como os países europeus, que têm uma moeda comum, o euro, que não está ligada a nenhum país em si. E outros ainda, como o Equador, simplesmente usam moeda de outros países, no caso o dólar americano. A maior parte dos países, portanto, tem 0 ou uma moeda nacional, mas não a China. A China tem um monte de moedas. A principal moeda da China tem o nome oficial de Yuan, mas é também chamada de Renminbi, ou Kuai, ou Mao. Renminbi significa moeda do povo, então é tipo um apelido do Yuan. Kuai e Mao são também nomes costumeiros usados pelos chineses para se referir à própria moeda. Então, para não ficar na dúvida, esses nomes todos referem-se a uma única moeda, é a moeda Yuan. É o nome oficial dela, Renminbi é o título dela, por assim dizer, e os demais nomes são apelidos locais. Tal como aqui no Brasil a gente chama o real de Talquei, Bonoro e outros apelidos similares. Até aqui só estamos vendo uma única moeda. Resolvido o problema? Não, porque apesar de ter só um nome, a moeda tem duas taxas de câmbio diferentes. Na hora de comprar Yuan, você tem duas alternativas, o CNI e o CNH. Sim, existem dois valores diferentes para a mesma moeda. De forma simplificada, o CNI é o câmbio oficial chinês. Apenas cidadãos chineses e empresas chinesas podem fazer a conversão da moeda com este câmbio, através das unidades do Banco Central Chinês. O câmbio oficial é flutuante, mas é mantido flutuando apenas num patamar muito estreito de 2% de variação. O governo, portanto, intervém fortemente no valor do Yuan para mantê-lo nessa margem, mas apenas para cidadãos chineses e empresas chinesas via o Banco Central de lá que podem fazer esse câmbio CNY. Por outro lado, o CNH é o câmbio totalmente flutuante. Qualquer pessoa no mundo pode comprar yuans através de qualquer casa de câmbio que ofereça o serviço. Neste caso, porém, o valor é totalmente flutuante, não há controle do governo chinês sobre o valor. No momento que escrevo esse artigo, as cotações são similares, 6,5 yuans por dólar em ambos os câmbios. Os valores tendem a variar pouco porque, se fossem muito diferentes, certamente haveriam chineses fazendo arbitragem, comprando em um câmbio e vendendo no outro. Mas lembre-se, tudo é muito controlado pelo Banco Central de lá, o que significa que pode mudar essa política a qualquer momento. Falta falar ainda sobre o CDEP, que é o Yuan digital. Já falamos aqui sobre isso no vídeo Como a China planeja impulsionar o seu Yuan digital. CDEP é a sigla para Digital Currency Electronic Payment, ou moeda digital para pagamento eletrônico. De fato, é uma moeda totalmente independente do Yuan, 100% digital, porém o câmbio dessas duas moedas é mantido em 1 para 1 pelo governo. Ou seja, você pode converter a qualquer momento os seus CDEPs para yuans ou vice-versa, sempre no valor de 1 para 1. Novamente, entenda isso como algo temporário. O CDEP já é uma realidade na China. É a primeira CBDC,
Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central emitida no mundo. Para entender o que é uma CBDC, veja o vídeo Preparado para o Real Virtual. É possível imaginar que o câmbio entre moedas totalmente digitais e moedas tradicionais que possuem notas físicas tende a ser forçado pelo governo no futuro em favor da moeda digital, visto que é interesse deles que as pessoas usem cada vez mais tais moedas. Agora que está explicada a salada de fruta de termos e significados que é a moeda na China, resta uma pergunta: por que essa confusão toda? Bem, porque, como é padrão em países, o governo chinês abusa do seu controle sobre a moeda para lucrar mais às custas dos indivíduos e para manter controle sobre a sua população. Nós sabemos que uma forma como governos conseguem roubar dinheiro dos indivíduos para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos do governo é a inflação. Ao criar mais dinheiro, o governo acaba por desvalorizar o dinheiro que está na mão das outras pessoas, nas contas correntes dos indivíduos, e ele próprio fica mais rico. É o efeito Cantillon. Lembre-se, o dinheiro não tem valor em si, o dinheiro vale porque representa uma quantidade de bens e serviços à disposição no mercado. Se o governo imprime mais dinheiro, gera mais dinheiro, acaba que aquele dinheiro agora representa menos bens e serviços. O dinheiro desvalorizou. Mas para o governo isso é bom, porque embora o dinheiro valha menos agora, ele tem um monte dele. É o efeito Cantillon, garantindo que quem primeiro bota a mão no dinheiro novo ganha mais. Mas essa não é a única forma do governo roubar dinheiro dos indivíduos. O governo também pode fazer isso desvalorizando a sua própria moeda em relação a moedas estrangeiras. Embora recentemente a China tenha colocado o Yuan CNH como em livre flutuação, no passado não tão distante assim, era comum que o câmbio todo de Yuan fosse controlado pelo governo chinês e fortemente desvalorizado. Por que isso ajuda o governo? Bem, porque incentiva empresas de fora a fazer negócios no país, atrai investimento externo, porque tudo parece muito barato para investidores estrangeiros. Na hora de contratar um trabalhador, por exemplo, os valores parecem ridiculamente baixos em dólar. Porém, com a desvalorização da moeda, acaba por diminuir o preço de tudo no país, o custo de vida é igualmente baixo, e o empregado acaba tendo como sobreviver com aquele valor aparentemente aviltante. Mas isso significa apenas sobreviver. Por quê? Por óbvio, se o trabalhador daquele país quiser comprar alguma coisa no estrangeiro, fatalmente isso vai sair muito mais caro para ele, porque o câmbio está desvalorizado. O governo ganha com a entrada de investimento estrangeiro, trazendo mais impostos pagos no país, à custa da miséria do seu povo, que não consegue comprar qualquer coisa que tenha influência de custos externos. Normal, você sabe, o interesse do governo é exclusivamente lucrar mais dinheiro às custas do povo. É exatamente o que está fazendo Paulo Guedes e Bolsonaro neste momento no Brasil. Estão desvalorizando de propósito o real para atrair investimento estrangeiro e para o governo lucrar mais dinheiro. Isso para nós indivíduos é terrível. É preciso reconhecer que, no caso da China, após fazer isso por muito tempo, mais recentemente eles mudaram a abordagem, justamente porque pretendem agora se tornar a principal economia do mundo e, lógico, não teria como conseguir isso desvalorizando a própria moeda. Essa confusão de inúmeras moedas, taxas de câmbio, como tudo mais feito por governos, é apenas a consequência histórica do roubo realizado pelo governo chinês sobre seu povo durante muito tempo. Mas você pode pensar, isso foi uma coisa positiva no final das contas, não é mesmo? A China ficou mais rica com essa medida, certo? E sim, certamente o governo ficou muito mais rico com essa medida. A questão que sempre chamamos atenção é essa. A China, enquanto país, o Estado chinês é um Estado muito rico. A questão é o indivíduo chinês. Ele continua miserável, sem liberdade, sem propriedade privada de bens imóveis e sem grandes perspectivas de mudança. Tipicamente, todas as jogadas financeiras feitas pelo Estado, mesmo aquelas com o objetivo de aquecer a economia, atrair investimento,
são inegavelmente armadilhas que os indivíduos acabam pagando por essas medidas sem que isso resulte em nada de positivo para o indivíduo. De que serve um Estado forte e cheio de dinheiro se você, enquanto indivíduo, não tem liberdade, não tem riqueza, não tem propriedade privada? Como eu falei, é importante levantar isso porque essa é exatamente a armadilha financeira que está acontecendo neste momento no Brasil. Paulo Guedes, desde 2019, desvaloriza o real com o intuito de atrair investimentos, de favorecer a balança de pagamentos do país. No final das contas, isso funciona sim, não tenha dúvidas, mas funciona bem para o governo em troca do sacrifício do indivíduo, que acaba sendo jogado para uma pobreza ainda maior pelo Estado. O fato é que qualquer moeda na mão de políticos sempre será usada politicamente. E não adianta uma pessoa ou empresa criar uma moeda porque automaticamente essa pessoa vai acabar se comportando da mesma forma, usando a moeda para seu próprio lucro. A única saída é você usar moedas descentralizadas. Isso é uma tecnologia que nunca existiu antes na sociedade, existe apenas agora. Felizmente temos acesso a elas agora, sendo a mais significativa delas o Bitcoin. Isso não quer dizer que o Bitcoin vai te tornar rico, mas certamente vai impedir o político que controla a moeda fiat de usar esse poder sobre você para enriquecer ele próprio no processo. O Bitcoin não é a resposta final para autoritarismos de governos, mas certamente é uma ferramenta muito importante que será usada desta forma. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!